Quem é mamãe sabe bem o que eu vou falar agora. Ei, mamãe, gases no bebê. Ai, gases no bebê são um problema muito comum e normalmente eles surgem 2 semanas após o nascimento, não é isso? Porque o sistema digestivo ainda está em processo de desenvolvimento. É por isso que o Zanviana conversou com uma profissional e ela deu dicas de como aliviar esses desconfortos. Porque se tu é mãe de primeira viagem, você precisa das nossas dicas. A fisioterapeuta Priscila Mendes tem como especialidade a osteopatia pediátrica. É uma profissional que se dedica à prevenção e tratamento de condições clínicas que afetam bebês, crianças, pré-adolescentes e adolescentes. Em relação aos bebês, uma das maiores demandas são os problemas com gases. Muitas mães não sabem se são cólicas ou disquesias. Primeiramente, a gente precisa entender a diferença. A cólica é como se o bebê estivesse sentindo muita dor, como se fosse a nossa cólica comumente, né? Já a disquesia é a dificuldade do bebê de soltar pum, a dificuldade dele de fazer cocô. Então, quando a gente observa o comportamento do bebê, a gente consegue identificar quando que ele está com crise de cólica e quando ele está com crise de disquesia. Clinicamente são 2 questões diferentes, mas as 2 podem estar relacionadas com um intestino que ainda não está totalmente amadurecido. Os gases em bebês são um problema comum e podem aparecer nas primeiras 2 semanas de vida. Isso acontece também porque o sistema digestivo do bebê ainda está em desenvolvimento. É um período de adaptação do bebê no novo mundo, revela a fisioterapeuta. A gente pode, ter várias situações. Uma das principais é exatamente a imaturidade do trato gastrointestinal. O bebê, por algum motivo, ele ainda não pode estar com seu sistema digestório amadurecido, que é o que acontece ali durante os 28 primeiros dias, que é quando a gente chama de recém-nascido. Ele ainda está em processo de adaptação fora da barriga da mãe. Então, pode sim acontecer situações em que ele apresente crises de disquesias de uma forma, entre aspas, esporádica. A gente também pode ter fatores associados, tais como a prematuridade. Bebês prematuros, eles naturalmente têm um trato digestório ainda mais imaturo se comparado com o bebê que nasceu no tempo certo. Então, eles têm naturalmente uma demanda maior de desenvolver essas crises. Para aliviar também os gases nos bebês, é recomendável que a mãe tenha cuidado com a alimentação e também que seja feito algumas massagens, que é o que a gente vai ver agora, que a doutora Priscila vai mostrar. Como é que é feita essa massagem? Qualquer mãe pode fazer essa massagem? Sim, qualquer mãe pode fazer essa massagem em casa, inclusive eu até oriento as mães que eu atendo aqui para que elas façam todos os dias essas massagens e que naturalmente o intestino vai começar a funcionar melhor. É muito importante também, caso essas massagens não alcancem o resultado esperado ou o bebê continue tendo as mesmas crises com a mesma intensidade, que também converse com o pediatra que está acompanhando para ver a necessidade de um encaminhamento para uma maior investigação, com um gastropediatra, por exemplo, ou algum outro profissional especializado. Então vamos à massagem, que eu também fiquei curioso. Então, eu vou estar mostrando para vocês algumas massagens que vocês podem estar fazendo em casa. Não tem contraindicação, mas lembrando que se seu bebê não melhorar, é importante procurar um profissional para uma avaliação especializada. Primeira massagem, e uma das mais fáceis. Você vai fazer uma massagem ao redor do umbigo do bebê, certo? Então, o umbigo do seu bebê está mais ou menos aqui nessa região, então você vai fazer uma massagem suave ao redor do umbigo do bebê. Essa massagem vai ajudando a liberar várias válvulas que existem no intestino que estão localizadas bem próximas ao umbigo. Uma segunda massagem para você fazer é você colocar uma mão nas costas do bebê e a outra mão aqui na barriga do bebê. E você vai fazer o movimento como se fosse um bombeio. Você vai apertar um pouquinho e você vai soltar, exatamente como eu estou fazendo aqui para você observar. Primeiro você vai fazer de uma forma suave, até porque você nunca fez, né? Então você vai fazer para aprender, para testar, vai sentir e aí em seguida você vai fazendo.
de forma bem suave, delicada. E não se preocupe, se seu bebê não estiver em crise, ele vai aceitar esse toque. Agora, se você for fazer em crise, realmente ele pode ficar irritado. Por isso, as orientações, elas não devem ser feitas se você observar que seu bebê não está gostando do toque, tá? A gente não vai querer fazer nada para ele se sentir irritado. Uma terceira massagem que você pode fazer é você continuar colocando as mãos nas costas do bebê e com a outra mão fazer um C. E esse C você vai colocar aqui na barriga do bebê e você vai fazer um movimento de vai e vem. É como se você estivesse desenhando o infinito, tá? Então, a sua mão aqui em C, você vai fazer esse movimento para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Você, quando estiver fazendo, você vai sentir que a barriga dele vai soltando e cada vez mais você vai sentir, indo para um lado e para o outro. Você também pode acrescentar ao final, fazer um movimento de deslizamento na barriga do seu bebê de forma suave e depois de todas essas técnicas na barriga, você pode estar fazendo a famosa bicicletinha ou então flexão e extensão, né, que é o dobrar e o esticar das perninhas. E você, com essas técnicas, com certeza já contribuiu na melhora do funcionamento do intestino do seu bebê.